Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O nosso conteúdo é textos normativos, isso mesmo. Convido você a acompanhar os nossos objetivos. São eles: ler e relacionar textos normativos de importância universal e nacional, reconhecer as finalidades como forma de ampliar a compreensão dos direitos e deveres, analisar efeitos de sentido causados pelo uso de vocabulário técnico. E pensando sobre os textos que iremos abordar, os fragmentos, os artigos, temos aqui uma menção a cada um deles. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você já os conhece? Se recorda de ter ouvido falar na TV, em algum programa, em algum jornal, alguém mencionando, algum advogado, algum assistente social, algum conselheiro tutelar, o pedagogo da sua escola. Já ouviu falar algo sobre alguma parte, algum artigo desses textos que iremos abordar? Se lembra de algo? Se lembra da história? Por que eles existem? Por que eles foram criados, pensados? Então nós temos aqui um panorama de cada um. Vejamos sobre a declaração. É um documento que marca os principais direitos do ser humano. Foi proclamada em 10 de dezembro de 1948 pela Organização das Nações Unidas e adotada por 58 Estados-membros, entre eles o Brasil. Vejamos, a questão da data aqui é bastante importante. Em 1948 é o pós-Segunda Guerra Mundial, onde uma guerra muito violenta, várias atrocidades, várias pessoas sofreram essas atrocidades, perderam parentes, tiveram sequelas devido à Segunda Guerra. Então, as nações que se uniram formando a ONU no pós-guerra acharam por bem criar a declaração prevendo em 30 artigos vários direitos que os seres humanos têm e não devem ser infringidos, isso mesmo. Então, as nações que seguem as recomendações, que fazem parte da ONU, elas sempre marcam suas legislações estaduais, federais e municipais de uma forma que nunca irá contra ao que prevê os 30 artigos, porque são os principais direitos dos seres humanos. Agora, pensando sobre o ECA, já temos uma diferença, é uma lei nacional. Vejamos o que temos de informação. Foi aprovado em 1990, então você vê uma relação bem curta de tempo, né? Substituiu o Código de Menores que foi elaborado durante a ditadura militar no Brasil, regulamenta os direitos previstos na Constituição de 1988, reproduz os princípios da Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1969. Veja só, o que eu mencionei anteriormente se confirma aqui. Houve, em 1979, a criação da Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o que prevê seus principais direitos. Então, em 1990, depois dessa data, nós temos a criação do Estatuto, da Lei 8.069, melhor falando, né? O Estatuto é um nome mais popular. Vejamos, então, todo esse estatuto ele foi criado para substituir uma lei que já existia, que era o Código de Menores, que foi criado durante o regime militar. Então, prevendo mais direitos e também deveres para os adolescentes e crianças, foi criado esse estatuto, claro que com base na declaração da ONU. Agora vejamos um fragmento do artigo 23 da Declaração Universal. Inciso 1. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito à igual remuneração por igual trabalho. 3. Todo ser humano que trabalhe tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. 4. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos
e neles ingressar para a proteção de seus interesses. Agora vejamos um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Repare aqui, foi reproduzido o cabeçalho, isso mesmo, nós não temos o artigo 1º, o 2º, o 10º, o 11, o 12 e assim por sequência, até chegar no 69, que iremos ler, nós temos aqui a reprodução do seu cabeçalho, é bastante importante você conhecer. Nós temos aqui o brasão da República, nós temos aqui, como é uma lei federal, fazendo menção à presidência, que é quem sanciona, a Casa Civil, que faz parte aí da regulamentação da temática da lei, ainda um outro departamento, que é a subchefia para assuntos jurídicos. Daí sim nós temos o número da lei, 8.069, a sua data de criação, quando ela foi aprovada, de 13 de julho de 1990, e o seu nome mais popular, dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Agora vamos sim ao nosso artigo, que ele está dentro do capítulo 5, que fala sobre o direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Artigo 69, o adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros. Inciso 1, respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Inciso 2, capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. Ok, encerramos a leitura do artigo 23 da Declaração e também do artigo 69 do ECA. Sobre esses dois fragmentos, qual é elaborado de acordo com a letra A aqui? A sua estrutura tem artigo e incisos em numerais cardinais. Letra B, artigo com números cardinais e incisos romanos. Então, qual é a estrutura de cada um? Como fazemos essa relação? Se você percebeu aí que o que tem o seu artigo e os seus incisos em numerais cardinais é a Declaração Universal, é a resposta correta. Já o Estatuto da Criança e do Adolescente tem o seu artigo com números cardinais, só que os seus incisos são em números romanos. Nós podemos voltar aqui no ECA, ó, e ver o artigo 69, cardinal. O seu inciso, número romano, inciso 2, número romano também. Então há uma diferença na estrutura desses textos normativos. Pensando juntos ainda sobre o artigo 69 e os seus incisos, que nós lemos aí. Quais aspectos desse direito são garantidos nos incisos 1 e 2? Qual direito? Vamos ver. O direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Esse é o direito. A profissionalização e a uma proteção no trabalho. Mas como são os aspectos desse direito? Nós temos uma explicação. Isso é a finalidade do inciso. Ele traz uma explicação melhor, ele amplia esse direito. Ele trata do quê? O inciso 1 garante o respeito ao desenvolvimento específico de cada adolescente. Então, cada adolescente está em desenvolvimento, ele está em crescimento, ele está se formando ainda. Então, esse é o que prevê o inciso 1, o respeito a esse desenvolvimento do adolescente. Já o 2, a formação de trabalho adequada ao mercado de trabalho. Então, o adolescente ele tem um direito de receber uma formação também, de acordo com o ECA, adequada ao mercado de trabalho, para que ele possa desempenhar uma função. Atividade número 1, sobre o artigo 23, faça a releitura, é da Declaração Universal, e responda os incisos 1 e 2 do artigo 69 do ECA. Se relacionam a qual inciso da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Então, relacione esses textos, a declaração, juntamente com o ECA. O que eles têm em comum referente ao inciso? Comece.
Conseguiu relacionar esses dois textos normativos? Então vejamos a resposta. Ao inciso 1, no que se refere às condições favoráveis e justas de trabalho. Isso mesmo. Então, o artigo aí que nós temos, os incisos 1 e 2 do ECA, eles se relacionam mais com o inciso 1, quando fala das condições favoráveis que o adolescente tem, como se fosse ali o amparo que ele tem para poder desenvolver uma função. Ele precisa ter o seu respeito ao desenvolvimento e ele precisa ter também uma formação. Então, essa é a relação entre os dois textos que estamos trabalhando. Agora, a atividade de número 2. Nós temos aqui a menção aos artigos que lemos, né? Artigo 23 da Declaração e artigo 69 do Estatuto. E a seguinte pergunta: por que esses textos apresentam semelhanças ou correlações? Porque eles podem ser relacionados como fizemos no exercício 1. Por que isso é possível? Pense e responda. Retornamos. Pensou, conseguiu responder por que a Declaração Universal, nesse artigo 23, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 69, eles têm semelhanças, eles podem ser relacionados quanto à sua temática? Por qual motivo? Vejamos uma possibilidade de resposta. Pense, se a ideia da resposta, que iremos ver na sequência, está de acordo com a sua, mantenha a sua. Porque os textos normativos universais são norteadores para a legislação nacional. Isso mesmo, nós vimos lá no início. O Brasil faz parte, ele é um Estado membro da ONU. Então, ele compactua com tudo que está na Declaração Universal. Então, quando as leis
federais são criadas, as estaduais e as municipais, elas sempre vão respeitar o que diz a declaração. Então elas nunca irão contra. Por isso nós temos uma relação. A temática é a mesma. É a questão do trabalho, do mercado de trabalho, da profissionalização. Claro que a declaração fala dos seres humanos no geral. O ECA apenas da criança e do adolescente. Mas, quanto a essa temática, o ECA ele não vai contra o que prevê o artigo 23. Pelo contrário, ele vai respeitar e trabalhar dentro, ele vai utilizar o artigo 23 da declaração como base para a criação de outras leis, como o ECA. Pensando juntos, nós temos aqui, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, encontra-se o termo todo ser humano, e no ECA, adolescente. É a nomenclatura, o termo que é utilizado, né, para falar de quem tem os direitos, de quem tem os deveres. Então, na declaração, todo ser humano. No ECA, adolescente. Pensando sobre isso na letra A, na relação de significados entre as expressões todo ser humano e adolescente, qual das expressões é mais genérica? Qual aborda de uma maneira mais geral, é mais ampla? E a letra B, entre o termo adolescente e o nome Gabriel, estudante do 9º ano, qual é mais genérico? Isso mesmo. Então nós estamos falando de ampliação de vocabulário que abrange um coletivo. Então vamos às respostas aí desse Pensando Juntos, né? Quando nós temos todo ser humano e adolescente, é claro que todo ser humano é mais amplo, é mais genérico do que adolescente. Já quando nós temos adolescente e Gabriel do 9º ano, nós temos o adolescente como mais amplo, mais genérico. Atividade de número 3. O que a utilização de expressões genéricas revela sobre a abrangência desses textos normativos? Porque esses termos, essas palavras genéricas, amplas, são utilizadas em textos como a declaração, como o ECA. Comece.
Voltamos. Respondeu? Conseguiu perceber, elaborar uma resposta? Por que motivo os textos normativos trazem esses termos, essas palavras mais amplas, mais genéricas? Vejamos uma possibilidade de resposta. A expressão todo ser humano revela que a Declaração Universal dos Direitos Humanos abrange todos os seres humanos. Já o ECA abrange todas as crianças e adolescentes brasileiros residentes no Brasil. Isso mesmo. Então, essa questão da nomenclatura dos termos é referente a quem tem o direito, a quem tem o dever, de quem aquela lei está auxiliando, de quem aquela lei trata, né? Então, faz questão de deixar bem claro, como é uma declaração, serve para todos os seres humanos. Como é um estatuto para criança e para o adolescente, serve somente para criança, somente para adolescente, como o próprio nome diz, né? Não vai servir o que diz o artigo 69 do ECA para uma pessoa que já é adulta, pois ela não faz parte do objeto aí da temática dessa lei. Estamos chegando ao fim. Na aula de hoje, nós realizamos a leitura e compreensão de fragmentos de textos normativos, reconhecendo e relacionando suas finalidades. Agora sim, no fim, desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!